Olá, estamos começando o nosso ponto de vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Você sabe que 1h30 da tarde é horário tradicional, né, da discussão política e do debate dos assuntos que estão sempre na pauta aqui da cidade, da região, né? Saúde, educação, meio ambiente, o transporte público, a segurança pública, enfim, os temas do nosso dia a dia e, claro, o espaço também aberto democraticamente aqui no ponto de vista para debater, a gente debater e discutir com profundidade os assuntos de interesse nacional, né? E como eu digo sempre, né, o programa acaba ao vivo às 2h30 e começa a reprise só às 8 da noite. Nesse espaço de tempo, coisas incríveis, né, ou até previsíveis podem acontecer na confusa, né, República Brasileira. Ontem, resultado até surpreendente, na minha opinião, não a condenação, a manutenção da condenação do ex-presidente Lula, mas o aumento da pena de 12 anos para 17 anos e 1 mês em relação ao sítio de Atibaia, né? Mas se você comparar a questão do sítio de Atibaia com o triplex de Guarujá, né, evidentemente que as evidências são infinitamente maiores em relação ao sítio de Atibaia do que do triplex de Guarujá, que acabou não se confirmando, né? O presidente Lula nunca dormiu no triplex de Guarujá, a família nunca pousou lá, não tem um imóvel, um armário, uma meia, uma calça, nada, né? Do ex-presidente Lula, o apartamento inclusive foi vendido, enfim, né? O dinheiro, houve até a recusa depois, né? Por parte da dona Marisa Letícia, a ex-primeira-dama do país, né? Já o sítio de Atibaia, além de ser a cara dele, não é? Tem todas as digitais ali da família e de que as obras foram realmente feitas em doação, não é, ao ex-presidente e, evidentemente, em pagamento de propina, né? Não tem como a gente fugir desse tema. Agora, eu volto mais uma vez àquela situação. 17 anos, eu acho que é um pouco acima, não é, do que a gente podia esperar. Mas tudo bem, né? Vai ter recurso, STJ, vai acabar indo para o Supremo, sei lá o que vai acontecer, né? Muito bem. Repetindo, como sempre, né, o programa tem a sua reprise, segunda a sexta, a partir das 20 horas aqui na Santa Cecília TV. Matheus Cury, advogado, da área criminal, né? Participa mais uma vez, colabora com a gente nesta edição aqui do Ponto de Vista. Prazer receber o Matheus, tudo bem? Prazer, Edgar. É uma honra estar novamente no seu programa. Agradeço mais uma vez pelo convite e estamos à disposição tanto da mesa como dos telespectadores. Obrigado. Obrigado a você por estar conosco, como o Ronaldo Ferreira, né, também advogado, mais uma vez participa com a gente, né, e muito ligado aí na área do empreendedorismo, colabora mais uma vez com o Ponto de Vista. Tudo bem, Ronaldo? Também prazer tê-lo a bordo. Opa, uma boa tarde, Boturão, meu amigo Matheus Cury, Santana, e a todos os amigos que nos acompanham nesta tarde. E o Marco Santana, sempre atento às redes sociais, né, às transmissões do Ponto de Vista, e a sua participação sempre muito importante conosco. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Pois é, como eu já disse há pouco, boa noite para você que está sempre conosco na reprise, né? Ao vivo acaba às 14h30, a reprise começa só às 8h. E tem uma informação, acho que a única, né, que vai perdurar do momento que estamos ao vivo até a reprise, que é o velório do apresentador Gugu Liberato, né? O corpo veio de Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida, onde ele acabou se acidentando na sua própria residência, veio a falecer e foi transportado aqui para São Paulo e agora já ao velório lá com a participação de muita gente, né, autoridades, enfim, o pessoal de toda a mídia, né, e claro o público, né, que era fã e telespectador do Gugu, que sem dúvida nenhuma foi um fenômeno, não é? Como foi Silvio Santos, ou ainda é, né? Silvio Santos, o próprio Fausto, né? Fausto Silva, Chacrinha, né? Essas figuras extraordinárias que, embora, já disse aqui numa outra oportunidade, né? Não tinha a minha audiência preferida, né? Desse tipo de programa, mas a gente tem que respeitar esses
fenômenos, né, que acabam arrebatando aí um número de telespectadores extraordinário, né, Matheus e sem Ronaldo, dúvida. né? Não há como a gente deixar passar Não há como negar. uma situação dessas, né? Sem dúvida. Né? Um comunicador extraordinário, acima da média, né? Acima da extraordinário, média, né? um carisma enorme, Carisma enorme. E dizem os amigos muita bondade e muita humildade. Né? É verdade, Não. é verdade. Sem dúvida alguma, o Augusto Liberato, ele está naquele hall dos especiais. Ele era um apresentador, não faz, como eu também, da mesma forma, não assistia muitos programas, ele nunca assisti, mas acompanhava alguma coisa eventualmente, lógico. Todavia, ele se torna um marco na comunicação no Brasil. Ele se junta aos grandes comunicadores do Brasil e, além do entretenimento de palco, ele teve uma fase de reportagem assim, muito produtiva e muito rica. Então, eu acho que nós perdemos hoje a semana passada, ou melhor, né, um comunicador de excelência. Pois é, e lembrando de alguns aqui que eu estou tentando aqui, o Chacrinha, falei há pouco, Flávio Cavalcante, né? Também Flávio foi um Cavalcante. marco histórico. Né? Você não lembra do Flávio Cavalcante? Eu lembro. Lembra? Eu era pequeno, mas lembro bem. Santana não lembra também, não, né? Lembro vagamente. Do Flávio berço. Cavalcante. Vi do berço. Eu acho que Menos, sim, Santana. Menos, mas por ali também, viu? Calça curta. Como Não, a acho gente que o fala. Cavalcante é da minha época de 10, 12 anos. Acho que menos, hein, Matheus? Anos 70, por aí, começo dos anos 80 e tal. E o Flávio Cavalcante era muito bravo, né? Ele se empolgava demais no ar, enfim, né? E acabou tendo um infarto fulminante, não no ar, né? Mas teve um infarto fulminante e acabou falecendo. Ainda jovem, 60 e poucos anos, enfim. Naquela época não era tão jovem, né? 60 anos, o cara hoje é um jovial, assim, ainda. Aliás, você Outro está que falando de faleceu faz idade? pouco tempo, Marcelo Rezende. Marcelo Né? Rezende Também, né? Você está falando da área mais idade? policial, né? Como o da Atena, né? Você falando da idade, hoje isso é um dado, né, que o brasileiro está vivendo aí em torno de 76 anos, enquanto os anos 40 eram 45 anos. Exatamente. Né? Então você veja hoje, quando você fala uma pessoa dessa idade, aí a expectativa de vida ainda é muito grande. Né? Teve o Bolinha também, né? Já não Bem teve lembrado. assim, Bolinha, Edson Bolinha Cury. O Bolinha que era a Rede Bandeirantes, enfim, não tinha essa popularidade toda, né? Mas era um baita comunicador também, né? Um cara que tinha aí a sua plateia, o seu público cativo, Edson Bolinha Cury, torcedor fanático do Peixe, né? Boturão. Um número assim, é restrito o número de comunicadores, né? Que tem essa capacidade, essa facilidade, né? Esse carisma para empolgar, né? E para manter fiel, né, aos seus programas esse número gigantesco aí de espectadores, né? E, Boturão, o Augusto Liberato, o Gugu, ele é produto já da TV. Da TV. Você pega o Silvio Santos, Flávio Cavalcante, até o próprio Fausto Silva que está aí hoje, né? Bolinha. Chacrinha, Bolinha, todos... Raul Gil. Todos Raul oriundos Gil, do bem rádio. lembrado, Matheus. Raul Raul Gil. Gil. Todos oriundos do rádio, absolutamente todos. O Augusto Liberato, o Gugu, ele já é produto da TV. Ele começa lá com 14, 15 anos, já com o Silvio Santos, já na TV. Ele é exatamente a nova cara da TV. Exatamente. Figuras marcantes, né? Que a gente goste ou não do estilo de programa que eles fazem, no caso do Gugu fazia, não é? Bolinha, Chacrinha, enfim, Flávio, pessoal que já passou. A gente tem que respeitar, né? A capacidade, o poder de comunicação dessas figuras, né? Bom, o Matheus Cury, polêmica continua, né? A discussão continua. Eu acho que vai ficar aí, olha, por muito tempo, viu? O ex-presidente Lula, então, condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o famoso TRF4, os mesmos desembargadores, né, da condenação anterior, agora 17 anos e 1 mês de reclusão, né? E a tal história lá... Bom, primeiro, o que você achou desse julgamento? A condenação era por aí mesmo? Você esperava isso, não? Não esperava. Acho que é um pouco... Esse aumento me parece um pouco exagerado. E a tendência, assim como no caso do triplex, a tendência é que o próprio Superior Tribunal de Justiça adeque essa pena. Né? Para você ter uma ideia, 17 anos é uma pena normalmente dada no tribunal de júri, no homicídio qualificado, cuja pena mínima é 12. Né? E nós temos crimes como lavagem de dinheiro e corrupção, que a pena mínima é 3 anos, 2 anos, 3 da lavagem, 2 da corrupção. Né? Então, precisava entender a engenharia que esses desembargadores fizeram para chegar, porque eu não tive ciência, nem assisti o julgamento, nem tive ciência ainda ao acórdão, mas entender essa engenharia para chegar aos 17 anos me parece um pouco exagerado e a tendência é que realmente, mais uma vez, o Superior Tribunal de Justiça adeque as penas. Você falou muito bem,
na questão das evidências, mas as evidências servem para condenar e não para dar uma pena maior. Né? As evidências não são levadas em conta para fixar uma pena maior ou menor, mas simplesmente para decretar uma condenação ou para absolver. Né? Então, me parece que evidências para condenar realmente tinham, né? Mas eu acho que a pena foi um pouco exagerada. E uma outra questão também que vale a pena falar aqui, Edgar, é a questão da eventual nulidade quanto à apresentação da defesa, que foi alegada pela defesa do presidente Lula, do ex-presidente Lula, e que recentemente o Supremo Tribunal Federal trouxe um parâmetro para isso. Né? Recentemente o Supremo Tribunal Federal definiu que acarreta nulidade a apresentação de defesa antes ou junto do delator com o delatado. Ah, é verdade. Né? A gente ia perguntar isso a você também. Né? Eu estou falando fora de hora? Não posso falar? Não. Pode seguir à vontade. Pode seguir, nada. Então, essa questão também que o TRF enfrentou, me parece que o TRF acabou contrariando o entendimento do Supremo, então tende também a se ter um pronunciamento do Supremo em breve. Eu não sei qual vai ser a estratégia da defesa, se vai entrar com uma reclamação no Supremo ou se vai aguardar o recurso extraordinário, mas tende a uma revisão do Supremo também nessa questão, com a possibilidade de anular a condenação. Porque nessa situação, nessa condenação do sítio de Atibaia, o delatado acabou, a defesa falando acabou no mesmo falando prazo. no mesmo prazo que o delator. Que o delator, exatamente. Quem seria? O delator seria quem? O pessoal da OAS, da Odebrecht? Acho que Léo Pinheiro, Léo né? Pinheiro e o pessoal da e o Odebrecht, família Odebrecht, né? OAS e Odebrecht, Marcelo. né? OAS e Odebrecht. Que eu acho que o Marcelo Odebrecht também está nesse processo, se não me engano. Você tem alguma dúvida em relação ao sítio de Atibaia? Como é que... Olha, Ronaldo, ou em relação à pena, enfim, né? Costuma-se dizer que tinha batom na cueca, né? Como se fala, na casa do sítio em especial. Batom na cueca, perfume, tinha tudo na quiser, questão né? do sítio. A questão do triplex, realmente, sequer o ex-presidente Lula, sua família, lá esteve, né? E tem um detalhe aí, ainda na fala do Cury, veja só, lá na questão do triplex, o TRF4 também agravou a pena, aumentou também a pena, e o STJ depois diminuiu a pena. Verdade. Então, essa atitude do TRF4, na mesma turma, de agravar, veja, nós estamos aqui fazendo a defesa de ninguém, é importante deixar claro isso, né? No entanto, isso nos parece uma vingança até, porque não tem outro propósito. Não tem outro propósito chegar a uma pena neste patamar de 17 anos. A pena fica se comportando ali abaixo de 10 anos, com todos os crimes aí, o doutor Cury colocou muito bem, lavagem de dinheiro, corrupção, o máximo talvez chegasse a isso, né? Além do que, o TRF4, ele confrontou decisões do STF. Eu vejo com isso apenas mais um capítulo de muitas coisas que estarão ocorrendo, porque isso vai para o STF, não tem jeito. O STF recentemente já apreciou a matéria sobre o momento adequado em que a defesa deve falar, ou seja, após as alegações finais de delatores, alegações finais do autor da ação com o Ministério Público, para poder falar. Então, como eu não me recordo de ter havido modulação nessa matéria, todavia já há uma decisão clara. E o TRF4 vem e coloca uma posição dessa daí. Quer dizer, então confunde a sociedade, confunde o ordenamento jurídico, expõe o STF mais uma vez. E o STF tem muitas matérias a serem apreciadas lá e que serão objeto outras oportunidades de confrontações com a sociedade. É verdade, e o Ronaldo falou muito bem, destacou muito bem essa questão da teimosia do TRF. Eu chamo de teimosia porque isso mostra o quanto a nossa prestação jurisdicional ela é falha. Né? Depois as pessoas reclamam que a defesa recorre muito. É óbvio que recorre. Os tribunais regionais, eles não respeitam as orientações dos tribunais superiores. Olha, teve um caso recente, parecido, em que o STJ diminuiu a pena. Sim. Né? Que foi utilizado mais ou menos o mesmo parâmetro, os mesmos crimes, o mesmo parâmetro para condenar. Nada que justificasse um aumento para 17 anos. Né? Então, o STJ, no caso do triplex, já fez a correção.
é evidente que nesse caso vai ter que fazer a correção novamente, provocando um recurso da defesa. Assim como a questão da nulidade. O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso, né, numa questão vinculante, inclusive. Né? Então, é óbvio que demandará mais um recurso para o Supremo Tribunal Federal para rediscutir isso. Então, aqueles que defendem que a defesa tem uma infinidade de recursos e que muitas vezes esses recursos são protelatórios, que a defesa abusa do direito de recorrer, não, os recursos estão aí justamente para isso. E prova de que nós precisamos desses recursos é justamente essa má prestação jurisdicional em primeira e em segunda instância. Pode falar. Não, isso eu vejo, eu reforço aqui que, vamos pegar lá no caso do triplex. No caso do triplex, a condenação foi 8 anos e alguma coisa, o próprio TRF4 majorou a pena para 12 anos. Chegou no STJ, o STJ trouxe a pena de volta para outros patamares também. 9 anos deu o Moro, 12 anos exato. Deu o TRF4, 8 anos. 8 anos deu o STJ. O STJ diminuiu, inclusive, a pena do Moro. A pena do Moro. Veja, agora, a primeira instância, a Gabriela Hard, que era a juíza que aplicou a pena no caso do sítio, que, aliás, decisões dela já foram confrontadas pelo próprio TRF4, porque ela, no próprio acordo foi dito que ela fazia um Ctrl-C, Ctrl-V em outras decisões. Isso que eu ia falar, viu? Então, veja, agora, esse mesmo TRF pega uma pena de patamar de 12 anos, majora mais 5 anos para 17 anos, quer dizer, está confrontando a justiça. Doutor Cury, você tem toda a razão quando você diz o seguinte, né? Como o advogado não pode ser atribuído a ele, tá, o excesso de recursos. São decisões dessas estapafúrdias que obrigam que o advogado, não o advogado ele é o profissional que vai fazer defesa, mas todo e qualquer cidadão. Nós estamos falando aqui, de modo geral, de todo e qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode ser vítima de decisões dessa forma. Que será, anotem, nossos amigos que estão nos acompanhando, a decisão será revista pelo STJ. Diga, o Ronaldo, a minha irmã, ela mora numa chácara em Atibaia, mas ainda assim, nem ela, nem o meu cunhado conseguiram que uma empreiteira que presta serviço para o governo fizesse a reforma do sítio de Atibaia, né? Então, é mais claro do que a reforma, o processo não discute a propriedade em si, mas as benfeitorias feitas naquela propriedade, né? Sim. Então, está muito claro aí de que aquelas benfeitorias foram feitas na propriedade por conta da relação que o ex-presidente Lula tinha com as empreiteiras, né? Mesmo fora do cargo ou durante o cargo, ele permitiu alguns benefícios às empreiteiras, né? Mas ainda assim... Que foram feitas depois da saída dele do cargo. Mas pode ser argumentado de que foi um pagamento aos benefícios concedidos não tem dúvida, mas durante a gestão dele. Mas ainda depois, assim, Edgar, ainda assim, o ex-presidente Lula merece um julgamento justo, né? O que de fato não aconteceu, né? Uma coisa que é patente que isso não aconteceu, que a juíza, ela, em dezenas de páginas, ela praticou o que o Ronaldo lembrou muito bem aqui, o copia e cola. Ela pegou a sentença que o juiz Sérgio Moro tinha realizado na questão do sítio do triplex, ou triplex, né, como muita gente prefere, simplesmente copiou trechos inteiros e colou. Tanto é que ela deu uma escorregada ali, que ela cita claramente triplex na sentença, quando está se falando de um sítio em Atibaia, né? Então, na verdade, o que deixa muito claro é que a juíza, ela não leu o processo aí, ela não se debruçou devidamente sobre o que foi trazido aos autos, às provas, aos depoimentos. A toque de caixa, ela quis simplesmente condenar o ex-presidente Lula. E o Supremo, o TRF4, ainda agravou a pena e com detalhe adicional. Foi um placar unânime, 3-0, para impedir que alguns recursos fossem interpostos ali, né? Quer dizer, então, na verdade, o ex-presidente Lula, ele tem que realmente responder pelos seus atos, mas ele merece um julgamento justo, porque isso daí abre um precedente muito perigoso, como o Ronaldo e o Matheus lembraram aqui, de que se acontece isso com o ex-presidente da República, isso aí pode acontecer com qualquer cidadão do Brasil. Isso que o Santana está falando, o Matheus, o relator considerou irrelevante, porque ele disse que tem mais de 3.000 páginas da sentença, né? Que ele deve fazer o mesmo. Ela usou 80, 90, 100 e poucas páginas, enfim, que isso seria irrelevante, o tal do copia e cola.
Não veja bem, se o destino, se a liberdade de um presidente está nas mãos de um copia e cola, imagina a minha liberdade, a sua, a liberdade do telespectador. Né? Realmente é difícil. Né? Dizer que é irrelevante um trecho da sentença de 80 páginas, é isso? 90 páginas? 90 páginas, 100 páginas, o processo teria 3.000 e poucas. Não importa se tem páginas 3.000 e poucas. 100 e poucas páginas seriam só referentes ao copia e cola. Ele disse que isso é irrelevante dentro do processo e tal. Não é irrelevante. E ela ter escrito lá, triplex foi um equívoco e tal, momentâneo. Não tem nada. Todo mundo sabe que o triplex que ela estava se referindo era o sítio. Então, isso até acho que tudo bem, né? Mas se for erro material, sim. Se for erro material, sim. Agora, se é evidente foram trechos inteiros, páginas inteiras, né? Você ofende, além do princípio da ampla defesa, o princípio constitucional que é da fundamentação das decisões judiciais. A decisão judicial tem que ser rigorosamente fundamentada. Né? E se a fundamentação é equivocada, porque vem de um copia e cola, ela também deve ser anulada. Olha, a gente vai continuar nesse assunto, tem mais umas dúvidas aqui para tirar com o Matheus, para os comentários aqui do Ronaldo, enfim, né? A verdade é o seguinte, se o Lula não tivesse aceitado as benesses dessas empreiteiras, tá certo? Camargo Correia, OAS, Odebrecht, sei lá, aquelas 7, 8 empreiteiras que dominavam a construção civil pesada no Brasil, ele não teria que responder a coisa nenhuma, né? Indiscutivelmente ele aceitou essas benesses. Talvez realmente o julgamento, por isso que está colocando isso aqui, né? Realmente 17 anos, como eu achei os 12 anos, e os 9 anos que o Moro deu no processo anterior, e os 12 que o TRF4 corrigiu, né? Em segunda instância, lá atrás, também exagerados. Também me parece exagerado, né? Fora de propósito, 17 anos e um mês. Agora, tenha santa paciência, né? E o Lula sujou a mão, sujou, né, gente? Aliás, dúvida, né? Os proventos do presidente da República, da história do Lula, ele poderia muito bem comprar um triplex. Pois é. Poderia muito bem. Ele tinha recursos para isso. Recursos tanto em vista do que ele ganhava como presidente da República, depois, posteriormente, como anistiado que ele foi, posteriormente, por eventuais palestras de forma lícita mesmo, né? Ele poderia justificar tudo isso, mas não. Saiu do jeito que entrou na presidência, saiu, quis fazer isso aí, tudo está aí agora respondendo por todos esses malfeitos aí. Volto a dizer, ninguém aqui está colocando a mão em defender quaisquer dos maus feitos do presidente Lula. O que nós questionamos aqui é a forma desse julgamento ao que ele foi submetido, tá? Do ponto de vista que nos parece mais uma vingança do que a aplicação de justiça. O intervalo e já a gente retoma a sequência do ponto de vista. Rapidinho. Tudo bem, voltamos, sequência do nosso ponto de vista. Matheus Cury com a gente, advogado especialista na área criminal, o nosso também advogado Ronaldo Ferreira, sempre envolvido aí com as questões do empreendedorismo, e o Marco Santana atento às redes sociais, né? E TRF, então, condenou Lula a 17 anos de cadeia. E outra coisa que eu queria colocar aqui em relação a esse assunto para a gente matar essa questão é o seguinte: o recurso agora, o Lula não será preso, né? Vou deixar isso claro, não será preso porque o Supremo Tribunal Federal há 15 dias mudou o entendimento, né, Matheus, em relação à prisão em segunda instância, né? Exatamente. Agora, o que a defesa pode interpor são recursos à superior instância. Primeiro, pode opor embargos de declaração para sanar eventual omissão, ambiguidade, enfim, alguma coisa que esteja em dúvida na sentença, no acórdão, melhor dizendo. E, na sequência, corre o prazo para interposição de recurso especial para questionar eventual contrariedade à lei federal e, ao mesmo tempo, recurso extraordinário para questionar eventual violação à Constituição Federal. E um detalhe interessante, não tinha PT, não tinha bandeira, não tinha faixa, não tinha calabresa, não tinha mussarela, não tinha, como é que chama lá, que eles gostam muito, mortadela, né, Ronaldo? Não se viu lá movimentação nenhuma do pessoal do PT embaixo lá do prédio do Tribunal Regional Federal. Não, veja, Porto Alegre. Eu acabei, há instantes eu disse o seguinte, isso é apenas mais um capítulo, né? Que você veja, o Supremo Tribunal Federal já confrontou, já se debruçou sobre toda essa matéria. Na questão específica do posicionamento das alegações, da prisão em segunda instância,
presidente Lula não irá para a cadeia, os recursos serão apresentados, embargo de declaração, como disse o doutor Cury agora, até apreciação do STF. O presidente Lula vai continuar fazendo o seu discurso político, uma coisa que é importante, ele está inelegível. Ah, claro. Isso ele não pode disputar a eleição. O ano que vem nós teremos eleições para prefeitos, vereadores, ele não pode ser candidato a vereador, não pode ser candidato a prefeito, e dificilmente ele vai conseguir reverter isso até 2022. Muito dificilmente, mas ainda tem um grande prazo a ser percorrido. Então a questão agora é como vai ficar o cenário político brasileiro, né? E o Lula agora, claro que ele é uma liderança, acho que ele exagerou, inclusive quando ele sai da prisão, ele faz aquele primeiro discurso, primeiro para o público que estava ali, ele poderia ter pensado melhor, depois ele vai para a sede do PT, ele desanca todo mundo, ele chama todo mundo para a briga e para o confronto, conquanto o Brasil precisa exatamente do contrário nesse momento, serenar os ânimos. E quem mordeu a isca foi o tal do nosso Supremo Ministro Paulo Guedes, né, da Economia, que não consegue dar uma resposta e acabou mordendo a isca, né? O Lula, evidentemente, especialista em política como falou, bom, onde é o tiro, né, certeiro que eu tenho que dar? E deu o tiro certeiro no bolso do brasileiro, que parece estar cada vez mais vazio, né? As coisas cada vez mais difíceis, a carne subiu, agora a gasolina sobe, o dólar dispara, e o ministro não tem resposta para coisa nenhuma, né? Então, esse sai ministro... aí, provocado pelo Lula, cutucado pelo Lula com vara curta, acabou passando o recibo, né? Ô Boturão, nós já falamos em outras oportunidades. O ministro Guedes, quando o presidente Bolsonaro disse o seguinte, o meu posto do Ipiranga, o Guedes aí vai resolver a economia. Nós passamos o ano de 2019 inteirinho debruçado sobre o quê? Reforma da Previdência. Vamos lá. O presidente Bolsonaro, ao assumir, havia uma expectativa de crescimento no Brasil de 2,3% a 2,5%. Essas expectativas, elas não ocorreram, nós estamos encerrando o ano, nós vamos ficar aí no patamar de sequer chegaremos a 1% de crescimento. Durante todo esse período, o ministro Guedes, ele não apresentou outra proposta para o país durante 10 meses que não fosse a reforma da Previdência. Depois ele veio falar de quê? Apresentou agora um pacote Mais Brasil, apresentaram o pacote verde e amarelo. Esse pacote verde e amarelo de incentivo ao emprego para a juventude está eivado de vários vícios de caráter constitucional, inclusive, para a sua aplicabilidade, vocês verão mais à frente. O pacote Mais Brasil é uma resposta que ele tenta dar, mas nós não discutimos políticas para a retomada da indústria no Brasil. A indústria no Brasil, em 2014, ela teve uma queda de 10%. Com o crescimento que nós estamos tendo agora, nós vamos passar 10 anos, nós vamos ter o patamar que nós tínhamos em 2014. Então, se falou em trazer de volta a CPMF, se falou em trazer de volta, desonerar os encargos sobre a folha de pagamento, que não deu certo no governo Dilma, onde houve a renúncia de mais de 50 bilhões de reais. Quer tributar o salário-desemprego? Tributar seguro-desemprego, são todas medidas que não ocorrem. Nós tínhamos que encarar rapidamente uma reforma tributária que pelo menos organizasse a estrutura tributária do país. Nós tínhamos que trazer políticas de volta para investimento no país que não ocorreram. O Brasil só retoma crescimento se nós investirmos rapidamente em infraestrutura. Então o ministro Guedes está devendo muito. Ao invés de ele estar falando de AI-5, falando disso, ministro Guedes, traga efetivamente algo que seja construtivo para o Brasil retomar a economia. Eu já disse aqui várias milhões de vezes, eu repito aqui, disse ontem inclusive, vou repetir hoje, toda aquela galera, todo aquele time que criou o Plano Real, no governo Itamar Franco, o ministro da Fazenda era Fernando Henrique Cardoso, todo aquele time está vivo. Todo aquele pessoal está vivo. Pedro Malan, Armínio Fraga, Edmar Baixa, Gustavo Franco, todo aquele time está aí. Aí você pode acrescer Eduardo Janete, os irmãos Mendonça, Eduardo Janete, Marcos Lisboa, do INSPER, entendeu? Henrique Meirelles, que hoje está aí no governo do estado de São Paulo. Todo esse time. Você pode fazer um final de semana num resort, tá certo? Sob a inspeção do presidente da República, com todos eles ali dentro, e com exigência do presidente da República. Nós precisamos mudar isso aqui para 2020, o Brasil tem que sair desse buraco. Vocês têm uma alternativa? Eu tenho certeza que eles terão uma alternativa viável e capaz, porque a maioria deles, praticamente todos eles, conhecem o Brasil.
conhecem finanças públicas. O que o tal ministro Posto Ipiranga realmente... O dólar chegando a 4,30. E ele acha normal. Tá? A arroba do boi, ela aumentou em valores reais, esse é um fato. O dólar a 4,30, a gasolina subiu agora a 4%, consequentemente isso vai refletir na inflação. Carne, tudo. O consumo do brasileiro está caindo, os níveis de emprego não retomaram, a verdade é essa, por quê? O pequeno número de empregos formal que foram, em tese, ocorridos, na outra ponta aumentou a informalidade. Então, nós estamos mantendo o mesmo patamar, tá, de desemprego e de renda do que nós tínhamos há um ano atrás. Ô, Ronaldo, e além de o Paulo Guedes ele demonstrar que ele desconhece o funcionamento da máquina pública, de políticas macroeconômicas, ele se destaca também pela arrogância, né? Pela capacidade de falar coisas erradas nas horas mais impróprias possíveis. Né? Logo no começo, do AI-5 logo no começo do governo, Existe você deve estar lembrando. responsabilidade do governo, né? Todo mundo fala besteira. Logo no começo do governo, acho que talvez até antes de tomar posse, ele falou que o Mercosul não era importante, sendo que o Mercosul ali é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, né? Depois da China, dos Estados Unidos, veio o Mercosul. Ele falou que não era importante, que o Mercosul podia se explodir, que não ia fazer a menor diferença para a economia do Brasil. Fico imaginando, então, um empresário que depende de exportações para a Argentina, para o Uruguai, como deve ter recebido essa informação. E essa semana agora, ele falou que o dólar a R$5 não tinha a menor importância, que podia subir mais, que não ia afetar nada. Logo em seguida, dos medicamentos, é bom a gente pontuar, o Augusto Capô de Casa, que participou mais uma vez com a gente ontem aqui, diretor da Santa Casa, deixou claro a situação difícil em que os hospitais já estão se virando aí com esses laboratórios todos, especialmente, ou o exemplo que ele citou, a medicação oncológica, os remédios oncológicos, né? Praticamente todos com insumos importados e que... Bem lembrado. Tudo em cima do dólar, né? E que o pessoal está simplesmente não querendo vender, né? Porque com essa alta do dólar aí, ninguém sabe onde é que isso vai parar, né? O cara corre o risco de vender hoje e comprar pelo um preço muito maior daqui a pouco, né? Ou seja, é uma situação... E o dólar difícil, vai impactar na alimentação, tudo. Por exemplo, o trigo. Todo o trigo nosso que nós produzimos, o nosso pão para nossas massas, ele vem de fora, tudo no dólar. Tá? Vai estar impactando diretamente na questão da saúde, impactando diretamente nos combustíveis, e isso, consequentemente, vai refletir em toda a cadeia econômica do país. Considerando que nós estamos chegando agora no período natalino também, tudo dolarizado, né? E com o poder de compra do brasileiro cada vez mais recatado. Ronaldo, e a gente tem que lembrar que uma simples declaração dessa do ministro Paulo Guedes teve um efeito devastador, né? Que o pessoal do mercado financeiro especulativo já está apostando fortemente contra a moeda brasileira e o Brasil foi obrigado, né? O Banco Central foi obrigado a gastar uma parte das suas reservas cambiais para que o dólar não subisse nas alturas mais ainda, né? Quer dizer, mais um prejuízo ainda para o Brasil nesse momento. O Uriel conosco aí, ô Santana? Isso, o Uriel Vilas Boas, ele se refere aqui ao ex-presidente Lula, porque tanto destaque a processos do presidente Lula. Não é um judiciário político partidário? Não. Como judiciário político partidário? Só a postura lá do TRF4, enfim, né? Nós aqui na mesa achamos que houve um exagero, né? Foi surpreendente você alterar de 12 para 17 anos. 12 anos deu a juíza em primeira instância lá em Curitiba, 17 anos ontem o Tribunal Regional Federal 4 no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Mas o destaque é por ele ter sido presidente, por ele ter sido o sujeito mais popular do Brasil, né? Político mais popular do Brasil, acho que nos últimos 500 anos, acho que superou Getúlio Vargas, JK, enfim, né? E ter melado a mão como melou, né, Uriel? Não dá para você desmentir uma coisa dessas, né? É óbvio que as obras foram feitas gratuitamente, né? O sítio é maravilhoso, né? Quando você tem aquela tomada aérea, né? Nossa, um sítio espetacular, né? Obras que deixaram o sítio realmente um brinco, né? Agora, evidentemente que foi um pagamento pelas benesses que foram ofertadas pelo governo Lula, né, a essas empreiteiras. Eu não vejo a menor dúvida com relação a esse tema. Se ele tivesse afastado dessa gente,
Falado, olha, é o seguinte, vocês vão lá fazer um lobby no Congresso, se o Congresso aprovar lá o que vocês querem, né, tudo bem, eu aqui não tem problema nenhum. Agora não vem aqui que eu queira engraxar a mão de deputado, queira comprar metade do Congresso para aprovar o que vocês querem e tal, não sei o quê. Eu não vou fazer isso, de jeito nenhum. Do jeito que eu entrei aqui, eu vou sair. E não foi isso que aconteceu, né? Indiscutivelmente, não foi o que aconteceu. Bom, na sequência aqui, a gente tem o STF, né, o meu caro Matheus Cury e Ronaldo e o Santana, ainda com esse julgamento aí sobre o compartilhamento de dados do antigo COAF, né? Hoje é a Unidade de Inteligência Financeira, nem sei para que mudou isso, né? Mudou esse nome, sei lá, né? Está sob a batuta do Banco Central. E nós temos já 6 votos a favor do compartilhamento, com uma pequena ressalva aí, que o ministro Toffoli, que é o presidente, né, da Corte, concorda com o compartilhamento, mas com restrições, né? Os outros votos, os outros 5 votos, apenas concordam com o compartilhamento, que eu não sei, na minha visão... É uma questão delicada, seria isso mesmo. Edgar, é uma questão delicada esse negócio do compartilhamento, pelo seguinte, tanto o COAF como a Receita Federal, quando descobrem alguma conduta, ou quando verificam alguma conduta possivelmente ilícita, ambos têm o dever de comunicar às autoridades, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público Federal. Então, quando se tem a suspeita de crime tributário, por exemplo, a Receita Federal tem que comunicar às autoridades. Quando se tem uma suspeita de lavagem de dinheiro, em razão da típica movimentação, o COAF da mesma forma. A questão deve-se comunicar e já compartilhar os dados, ou deve ter uma regra para isso? Eu acho que ou o acesso é irrestrito das autoridades. Eu acho que se a comunicação vem do órgão público, que tem o dever de comunicar, não vejo problema no acesso pelas autoridades. Agora, o que não se pode é dar o poder, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público Federal, de requisitar informações sem que se tenha sido comunicado sobre essa suspeita. A comunicação é feita ao Banco Central, é isso? Pelo órgão? Pelo antigo COAF. O antigo COAF. Não, a Banco Central, ele tem a obrigação também de comunicar às autoridades se verificar que existe uma suspeita o jeito movimentava de ilícito. Assim, passou, de repente, a movimentar 150. O Banco Central informa o COAF abre uma investigação e informa as autoridades, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público Federal. Então, assim, uma coisa é a Receita Federal verificar a prática de crime tributário e informar, ou o COAF verificar indícios de lavagem de dinheiro e informar. Tudo bem, a informação vem de um órgão oficial que tem a obrigação de informar. Ponto. Está justificada, então, está justificado o acesso, pelo menos em parte, das informações. Agora, o que não se pode autorizar é que um promotor de justiça ou um delegado tenha acesso às informações sem que haja esses indícios de crime. Sem que esses órgãos tenham comunicado a possível ação criminosa, uma possível ação criminosa. Primeiro Ou seja, tem que se investigar para depois... Se investiga, pede autorização judicial, o juiz, com base no que foi colhido na investigação, defere ou não a quebra desse sigilo. Mas a Lava Jato não agia assim. Não agia assim, eles requisitavam informações diretamente. Isso, a meu ver, é equivocado, é inconstitucional. É inconstitucional? Seria inconstitucional? Com certeza. Acessos sigilosos, cobertado pelo sigilo fiscal. Mas é que tá, se você seguir rigorosamente o que diz a Constituição e o que diz a lei, você consegue enquadrar, prender enfim, pegar essa gente? Eu acho que essa gente, normalmente, eles fazem falcatruas baseada na lei. Não, o COAF está aí para isso, a Receita está aí para isso. Se o COAF informar ou a Receita informar, não tem problema. Já existem dispositivos, Cury, já existem dispositivos no próprio sistema financeiro nosso de depósitos que já estão acima de uma margem normal, deve ser informado. O próprio banco informa. O banco informa. Quer dizer, isso não existe, isso daí é natural. Por exemplo, no caso específico agora que está sendo discutido lá, essa questão desse julgamento que está ocorrendo no STF, ele é oriundo de quê? Ele é oriundo de um caso ocorrido no município de Americana, no estado de São Paulo,
com relação a indícios de sonegação fiscal em um posto de gasolina lá em Americana, que é de um casal. Posto de gasolina. É verdade, ele é dali, né? Por incrível que possa parecer. Só que, na realidade, por o pano de fundo, tudo isso daí está a discussão de quê? Do processo que está suspenso por determinação do próprio STF, por uma decisão do ministro Toffoli, das investigações do caso Queiroz, decisão que ninguém conseguiu engolir. Que ninguém consegue entender, porque queria primeiro apreciar essa Entender matéria. a gente entende, engolir é difícil. Que diz respeito à questão do caso Queiroz com o senador Flávio Bolsonaro, então deputado estadual do Rio de Janeiro. Agora, a questão é a seguinte. Nós já temos no nosso próprio sistema financeiro que todas as movimentações de caráter suspeito devem ser comunicadas às autoridades. Isso é claro. O que ocorreu na Lava Jato, e aqui o Cury destaca bem, diz respeito ao quê? Promotor de justiça, procuradores, delegados, chega lá, COAF, manda para mim a informação, Receita, manda para mim a informação. E não é assim. Um exemplo, uma empresa, qualquer empresa aí, há uma suspeita, é submetido à auditoria, verifica-se que há indícios de sonegação fiscal, o que faz o auditor? Ele faz o seu relatório, ele vê tudo que ele apurou, constata os indícios que ele verificou lá da possível lavagem de dinheiro ou de sonegação fiscal, vamos dizer, colocar especificamente a sonegação fiscal, que é crime. Ele remete isso ao Ministério Público, o Ministério Público, por sua vez, faz o quê? Pede à Delegacia de Polícia Federal que ouçam as pessoas envolvidas. No caso, por exemplo, de tributos que sejam competência da União. Então, que o Brasil discute isso, e o doutor Cury colocou muito bem, é o seguinte, os próprios órgãos de controle têm a obrigação e, de ofício, eles já fazem a comunicação às instâncias para investigação. Vamos para mais um intervalo, na sequência a gente volta aqui com o ponto de vista, em instantes. Bom, eu queria fazer um esclarecimento rápido aqui, né? Alguns veículos de comunicação divulgaram os problemas estruturais aí da Ponte dos Barreiros, chama Ponte Tribuna, né? De São Vicente, a ligação com a área continental, enfim, uma ponte grande construída pelo Estado em 1994, né? Entregue pelo governador Fleury, enfim, ele batizou de Ponte à Tribuna. E nós temos esse problema todo, a questão estrutural da ponte, né? A ponte agora está com uma parte só funcionando, só um pessoal vai, passa, depois passa o outro pessoal e tal. O ir e vir não está acontecendo. E há uma notícia, enfim, né, de que os órgãos responsáveis teriam definido que a ponte corre risco, enfim, essa coisa toda. Eu conversei com o prefeito Pedro Gouveia hoje pela manhã, né, e inclusive ele esteve aqui no programa recentemente. Não é verdade, né, há um equívoco aí nessas informações, segundo o prefeito. Na próxima sexta-feira, né, no próximo sábado será feito um teste de cargas, né, sobre a ponte, para ver realmente qual é o limite que a ponte está suportando neste momento, né. O prefeito insiste que a ponte é uma ponte construída pelo Estado, é do Estado, o Estado insiste que a ponte é do município, enfim, né. Agora o prefeito disse aqui na terça-feira e confirmou de manhã comigo, dizendo novamente que não é preciso que o Estado faça a obra. É preciso que o Estado simplesmente, se não quiser emprestar o dinheiro, que abra um financiamento para o município e a Prefeitura faz a obra de recuperação estrutural ali da Ponte dos Barreiros. O que não pode, a gente não quer hipótese nenhuma, que aconteça o que aconteceu em alguns viadutos em São Paulo, em alguns pontilhões aí pelo Brasil afora e essa coisa toda, né? O Cury e o Ronaldo, né? Sim. Que o risco das pessoas passarem por ali e de repente acontecer algum problema. E o movimento ali é muito grande. O movimento é muito grande e o prefeito deixou claro que as informações estão equivocadas. Tem gente aí, que infelizmente colegas que puseram o carro adiante dos bois, né? E a coisa não é bem assim. Pessoal, ainda existe segurança e haverá um novo teste que será realizado no próximo sábado. E ele também deixou claro o seguinte: quem decide se a ponte será interditada definitivamente não é ele, o prefeito. Será o Poder Judiciário, né? A Justiça que vai determinar de acordo com esse laudo que será apresentado agora a partir desse último teste que será feito no próximo sábado. Eu espero que o governo do Estado, o governador Dória, tenha sensibilidade aí, né? Os principais secretários, enfim, né? De, se não quiserem liberar o dinheiro, né? 40 milhões, 35 milhões, qualquer coisa nesse valor, né? Ou seja, uma moeda de meio centavo, se é que isso pode ser colocado, né, para o governo do Estado, um valor insignificante, poderia ser feito como financiamento e a Prefeitura, então, realiza essa obra, resolve o problema, porque se a ponte for interditada,
o caos no trânsito da região vai se instalar, porque o pessoal vai ter que ir a Cubatão, vai ter que ir a Santos, vai ter que, entendeu? Vai ser uma confusão tremenda por aqui. Então, eu espero que haja bom senso e o governo do estado colabore, né, com o município de São Vicente e, consequentemente, com a região metropolitana. Veja, óbvio, né? Veja, Boturão, isso daí também não pode estar servindo de plataforma política, gente. É preciso ter muita cautela. O prefeito veio, já tranquilizou. O que ocorre? Há um problema? Isso é indiscutível, Boturão. Há um problema ali. Agora, a situação não é já de se interditar imediatamente, não. Vai ser feito o teste, vai ser avaliado. A última palavra será do Judiciário, porque isso foi exatamente judicializado por iniciativa do Ministério Público, laudos do IPT, tudo vai ser feito no momento adequado. Agora, o fato é, há necessidade de uma recuperação, o município não tem recursos, o governo do estado tem que tem que viabilizar uma forma que isso será resolvido, porque nós estamos falando de uma região da área continental de São Vicente de 150 mil moradores. Exato. São 150 mil moradores. É uma cidade. Porte médio do estado. Se você segregar essa ponte agora, só a opção de ir pelo Humaitá ali, pagando pedágio, que será de São Vicente, daquela hora para Santos, são 18 quilômetros. Se você sair do pedágio e ir para Praia Grande, são 35 quilômetros. E com detalhe, você arrebenta Praia Grande. Imagine o trânsito de Praia Grande como vai ficar impactado. Então, é um impacto metropolitano. Então, acredito que isso será com muita cautela, não pode haver aí se apocalíptica a situação. O prefeito tem toda a responsabilidade, já veio, já tranquilizou, tá? Isso será sanado. Agora, o governo do estado, como disse você, Boturão, volta a reforçar. Ele tem que viabilizar uma forma de dar vazão a esse problema no momento. Eu preciso deixar claro, eu disse. 1 milhão de vezes já disse aqui, já repeti aqui. João Dória não desce a serra. Ele esteve no Vale do Ribeira há um mês e meio, um mês e pouco, né, anunciando lá um projeto de 2 bilhões, o Vale do Futuro, você lembra bem, enfim. Como é do futuro, a gente vai esperar o futuro para saber se realmente isso vai acontecer ou não. Acho que ele não foi, não. Ele anunciou no Palácio dos Bandeirantes. Acho que ele não chegou aí. Não, ele foi lá. Ele foi no Vale. No Vale ele foi. Ele foi no Vale. Ou ele fez no Palácio dos Bandeirantes? Não, o anúncio foi no Palácio dos Bandeirantes. Aí depois ele parece que visitou. Ele teve no Vale? Visitou o Vale. Teve no Vale. Agora aqui ele não vem, tá certo? Aqui ele não vem a Santos, não vem a São Vicente, a Cubatão, a Praia Grande, a Guarujá, cidades mais ao sul, Manguaguá, Itanhaém, Peruíbe. Ou seja, se ele viesse aqui, obviamente que o prefeito Pedro Gouveia ia mostrar a ele a situação da ponte. O prefeito Paulo Alexandre, o prefeito Mourão, e ele ia ver a situação. É diferente de um secretário descer a serra aqui, conversar com o prefeito, conversar com o outro prefeito, enfim. Uma situação que envolve aqui pelo menos quatro municípios, Santos, São Vicente, Cubatão e Praia Grande. Né? Poderão ser diretamente afetados e prejudicados, e pior, não é? É o bolso do cara. O cara vai andar mais 30 quilômetros para ir, mais 30 quilômetros para voltar para casa todo dia. Agora você imagina agora no verão. Isso é um prejuízo inestimável para a população da Baixada toda. Insana. Imagina agora o verão. Verão, que vem turista... Que triplica tanto São Vicente como Santos e Praia Grande. Por um valor de 40 milhões, que o prefeito já repetiu aqui 3 ou 4 vezes nas participações dele aqui no Ponto de Vista. O que significa 4 milhões de reais para um orçamento... Arruma o financiamento, não tem recurso. Arruma o financiamento, a prefeitura entra com a contrapartida aí de 5%, 6%, vai buscar esse recurso na Caixa Econômica Federal, aprova na Câmara. É emergencial, tem que buscar. E faz isso. Exatamente, falou a palavra correta. É uma emergência para se evitar um caos no trânsito aqui. Ou uma tragédia, né? Então, é uma tragédia que o prefeito nos garante, nos tranquiliza que a situação não é tão complicado assim como... Não é hoje, mas será que daqui a 6 meses não será? Ou 3 meses, ou 2 meses? Fato é que algo tem que ser feito. Isso é indiscutível, né? A recuperação tem que ser feita. É inacreditável. É por isso que eu repito aqui. A ausência do governador João Dória aqui na região, além de ser não sei, eu ia falar uma besteira enorme aqui, mas eu não vou falar, tá certo? Mas é como se a região não significasse nada para ele, né? Ele trata a Baixada Santista como se não existisse, né? Eu acho que a eleição foi há mais de um ano, entendeu? Aquele tiroteio verbal entre o Dória e o Márcio França já acabou, entende?
São Vicente não pode pagar a conta, muito menos a região metropolitana como um todo. E ele tem que descer a serra e ver de perto, com os olhos dele, os problemas que nós temos aqui na Baixada Santista e onde o Estado tem que atuar. Ô, Matheus Cury, fiquei surpreso também hoje quando eu vi uma notícia, uma informação que o Congresso derrubou os vetos do Bolsonaro, presidente da República, não é? Aquela questão dos servidores públicos ou privados, né, ou particulares, de saúde, né, hospitais, clínicas, enfim, de noticiarem, notificarem a polícia, né, no caso de indícios de violência doméstica contra mulheres, né? Meu Deus do céu, eu entendi o veto do presidente num caso como esse, sinceramente. Realmente, eu não tinha observado isso, não sabia dessa notícia. Eu também não sabia, eu vi essa notícia hoje e me impressionei até. Acho que ele está mal orientado, mal assessorado. Realmente não tem muito sentido vetar essa comunicação, já que os hospitais comunicam quando estão à frente de uma ocorrência hospitalar em que se suspeita de qualquer crime. É um projeto de lei que tornaria isso uma obrigação, né? De hospitais, de servidores da saúde pública ou da saúde privada. Assim como já é uma obrigação o hospital comunicar um caso de paciente baleado, por exemplo, de comunicar maus tratos a uma criança, deve comunicar também uma agressão. Não só a mulher, mas qualquer indício de crime, né? Principalmente os hospitais públicos, essencialmente os hospitais públicos. Então, realmente é de se estranhar, precisa ver as razões do veto, né? Às vezes também o veto se dá por uma eventual impropriedade no texto, não sei se é o caso. Inconstitucionalidade, impropriedade de alguma forma no texto, mas realmente nos estranha. Eu acho que deve ser obrigação, principalmente, repito, pelo poder público, informar a prática de indícios de qualquer crime. Aliás, o Ronaldo e o Santana também viram. O Matheus Edgar, o Ronaldo, isso aí é mais um revés que o governo Bolsonaro toma, de uma medida que ele anuncia, e ela é revertida por conta de algum problema, ou técnico ou mesmo político, né? Várias medidas provisórias que ele anunciou já foram derrubadas pelo Congresso e vários decretos também já foram considerados inconstitucionais. Quer dizer, claramente indica que Jair Bolsonaro está muito mal assessorado nessa questão, tanto política quanto técnica, na hora de enviar está ocorrendo a mesma coisa que ocorreu com o Collor. O próprio Collor disse isso já. Está ocorrendo no Congresso a mesma coisa que ocorreu com ele, Collor. E o que vai acontecer, já é uma tragédia anunciada, essa questão aí da carteira de trabalho verde e amarela. Vários técnicos aí, vários políticos, vários especialistas já indicaram uma série de problemas aí, inconstitucionalidades. E aí me parece que tem não para em pé. E aí, tem muitas inconstitucionalidades. E o que vai acontecer aí com quem emitir a carteira verde o que eu vejo, qual que é o prejuízo que isso vai causar ao país? Né? O que eu vejo é o seguinte, o governo tecnicamente tem que se mostrado muito fraco, se não estaria ocorrendo esse número de derrubada de vetos, não estaria ocorrendo outras, essa forma que o Brasil está patinando, nada acontece, que o governo tecnicamente ele é fraco. E às vezes você fica, o presidente ele coloca tantos discursos de tantos desafios que ele impõe, que nos parece que, como ele não tem outra alternativa para apresentar efetiva para o país, de crescimento, desenvolvimento, né? Trazer de volta o emprego, trazer de volta a comida farta na mesa do povo brasileiro, o trabalhador ir lá encher o seu carrinho de compra no supermercado, levar o sucrilho para o filho, a batatinha frita, tudo, não está podendo. Então, se fica esses discursos aí que ficam aí colocando uma cortina de fumaça aos reais problemas que o Brasil está enfrentando. Infelizmente, é negócio de criar um novo partido, não dá para entender também, desnecessário. Né? Nós temos 32 partidos políticos no Brasil hoje. Nós instituímos uma cláusula de barreira na última eleição com vistas exatamente a impedir esse tipo de prática no Brasil de mais e mais partidos. Um partido ainda calcado. E outra coisa... O Brasil hoje discutindo a questão de religiosidade como instrumento de política pública, gente. Nós estamos na contramão da história, nós estamos atrasando. De armas, né? Como você pode a Bíblia e a arma?
A Bíblia abala. Gente, a Bíblia abala. Olha que coisa antagônica. Se a Bíblia pega a paz, pega a serenidade, prega a união entre os homens, pega a harmonia, o perdão, o respeito, nós estamos matando pessoas, já colocando bala. Por favor, vamos refletir sobre isso. E é uma boa reflexão que fica, né? A palavra inteligente aqui do Ronaldo Ferreira, fica como uma mensagem nossa nesta edição de quinta-feira do Ponto de Vista, né? O que a gente quer para o Brasil, né? Desenvolvimento, crescimento, geração de emprego e renda, é isso que precisa, né? Se o ministro Paulo Guedes não sabe o caminho, ele que se demita, que peça sua exoneração, ou que seja exonerado pelo presidente da República. E que o presidente da República tenha a humildade de buscar, eu já disse aqui, os vários nomes que compuseram o Plano Real, né? O Marcos Lisboa do INSPER, o Henrique Meirelles, o Eduardo Gianetti, né? Gente que conhece o Brasil, gente que conhece muito a economia, gente que tem conhecimento de finanças públicas, né? E que com certeza poderia, quem sabe, não resolver assim, evidentemente, não é claro, mas de dar um rumo aí para a nossa economia, porque a coisa realmente não está absolutamente nada fácil, viu? Matheus Cury, um prazer recebê-lo mais uma vez, obrigado. Ronaldo Ferreira da mesma forma, Santana que agradeço. Sempre conosco, né? A gente com você de segunda a sexta, 13h30, Ponto de Vista ao vivo, aqui na Santa Cecília TV. Reprise, você confere às 8 da noite. Valeu, obrigado. Tchau.